E aí pessoal, tudo bem? Bom, já fiz o pós-jogo, né, contra da Chapecoense contra o Santos. Mais uma decepção, mais uma vergonha. Não dá pra dizer que nós santistas não estamos acostumados com isso, né? O Santos vem nos dando vergonha há algum tempo já. É difícil porque a gente é zoado pelos amigos, meninos da fila 3.0, né? 10 anos sem título, cara, é muito tempo. É, é complicado torcer pro Santos, cara, porque na atual situação, né? Porque não tem um dia de paz, o Santos não consegue emendar uma sequência de vitórias que dá um pouquinho de tranquilidade pra gente. A gente não tem notícias boas dos bastidores, é dívida aumentando, é SAF cortina de fumaça, muito parecida com a SAF do Vasco, por exemplo, né? Não é o Santo Domingo, não, que vocês imaginaram que fosse. É outro tipo de SAF, que por enquanto está servindo de. O Grupo Santo Domingo serviu de cortina de fumaça e agora a gente vê é, essa outra SAF que teoricamente é uma subsidiária do Grupo Santo Domingo, enfim. Cara, assim, né? Esse vídeo é mais para discorrer sobre o momento do clube, sobre o sentimento do Santista, né? A gente vê alguns clubes menores que o Santos, com investimento, com SAF já consolidada, é, com jogadores e técnicos encontrando estilos de jogo, é, gerando uma identidade nova para o clube. Um grande exemplo disso é o Bahia. O Rogério Ceni está conseguindo dar uma identidade nova para o Bahia. O Bahia se tornou um clube competitivo que joga Libertadores quase todo ano. É, Se tornou aquele clube que quando você vai jogar contra, principalmente fora de casa, você fala, a gente pode perder feio, né? Esse medo que nós temos do Bahia, que as outras equipes têm do Bahia, de olha, vai ser jogo duro, não existe mais em relação ao Santos. As pessoas olham pro Santos, os outros clubes olham pro Santos e falam assim, pô, se a gente jogar desse jeito, a gente ganha do Santos. Porque o Santos é muito previsível, o Santos não tem graça, é um time sem graça, né? Ontem a gente viu um time organizado em campo, mas um time organizado contra um dos piores elencos e provavelmente um dos times que vai ser rebaixado no final do ano. Então isso não conforta o torcedor, isso na verdade deixa a gente mais perturbado, porque apesar do time ter jogado bem, a gente perdeu de 4-2. Então assim, uma coisa que me deixa um pouco preocupado é que não há mais respeito em relação ao Santos. As pessoas, os nossos rivais, né, chamam a gente de café com leite, chamam a gente de é, time sem torcida, de time endividado, do chacota estadual, de várias outras coisas que algumas a gente está acostumado já a escutar, é meio que disco arranhado, mas é, alguns xingamentos, né, alguns apelidos, eles voltam a vir à tona por conta do momento do clube, que já faz 6 anos, praticamente, 10 sem título, mas 6 anos que o clube não consegue disputar nada. Não consegue disputar nada, não bota medo em ninguém. O Santos não consegue botar em prática toda aquela história e toda aquela magia que o Santos e que fez nós santistas nos tornarmos santistas, né? Nosso maior ídolo voltou, nosso maior ídolo dos últimos tempos voltou, um jogador importante da nossa história recente também retornou e o Santos continua sofrendo porque nós temos uma corrente dentro da instituição que não permite que o Santos pare de sofrer. Na verdade, é uma corrente que só colabora para o sofrimento do Santos, que cresce a dívida ativa do clube, faz investimentos horrorosos, contrata jogadores horrorosos, vende mal as peças da base, juntando também a frustração do torcedor, que mescla um torcedor acostumado com grandes glórias com uma parte de torcedor frustrado e gera um torcedor insuportável de se lidar. A torcida do Santos hoje é insuportável de se lidar, porque está machucada e também porque não se acostumou que a realidade do clube é outra. Que a nossa realidade agora é ficar o tempo inteiro brigando para não cair, todo ano. E agora provavelmente vai brigar para não cair no Paulista. A Sul-Americana, dependendo do grupo que o Santos cair esse ano, é muito capaz que a gente nem passe, nem se classifique.
porque a Sul-Americana está forte, uns clubes fortes. O River Plate vai jogar a Sul-Americana desse ano, Grêmio, né? E entre outros. Então, assim, é um sentimento de derrota, né? De fracasso. O Santista se sente um fracassado, né? A verdade é essa. Um fracasso porque não se sente representado dentro de campo e nem fora dele. A SAF, né, poderia ser algo que recuperasse a autoestima do Santista, mas uma SAF bem organizada. Por esses valores que estão divulgando que o Santos possivelmente será vendido, são valores pífios. São valores que não correspondem nem com a prospecção que a XP Investimentos fez em relação aos valores do Santos, que é de 2 bi, e estão oferecendo 1 bi, e mais 1 bi para quitar as dívidas, né? Mas sinceramente eu não tenho confiança nessa proposta, como eu já disse. Eu acho que o Santos tá caindo naquela... A torcida do Santos cai muito na conversa da diretoria, que é mestre em fazer cortina de fumaça. E nós temos que entender que não temos que confiar em nada do que essas pessoas dizem pra nós. Nós não temos que lamber mais saco da torcida organizada do Santos. Olha como a jovem, olha como não sei o que. Não, porque eles estão fechados, ó, com essa galera. Com essa galera que corrompeu o Santos. Com o senhor Marcelo Teixeira que, né, sempre tá lá. Sempre tá lá. Aonde o poder vai. Tava lá quando o Rueda foi presidente. Tava lá abraçando, fazia parte do grupinho dele. E agora fala mal. Ai, porque nós temos uma herança maldita. Vai tomar no cu, mano. Vai tomar no seu cu. Com todo respeito. Porque dizer esse tipo de coisa e na prática fuder mais o clube, que aí é verdade o que vocês... É exatamente isso que vocês estão fazendo, fudendo o clube, destruindo o Santos Futebol Clube, tornando a gente literalmente o café com leite do Paulista, cara. Nossos rivais vão jogar com a gente, é praticamente vitória na certa. Dos caras. Entendeu? Nós vamos jogar 2 vezes contra o São Paulo agora. Nós temos um início de brasileiro fudidamente difícil, com o risco de não classificar no Paulista, que eu já praticamente abri mão. Eu acho que se o Santos classificar, vai classificar porque nas últimas 2 rodadas vai pegar clubes muito fracos. E o Neymar vai estar em campo. É ele, mais uma vez, quem vai ter que salvar você, Marcelo Teixeira, e você, Alexandre Gastos. Ele vai ter que te salvar, Teixeira. Ele vai ter que te salvar, Alexandre Gastos. Ele e o Gabigol vão ter que salvar vocês. E aí a torcida, se o Santos ganhar do São Paulo no Brasileiro e classificar no Paulista, vão achar que tá tudo bem, porque a torcida tá carente. Se ganha 2 joguinhos seguidos, consegue atingir um objetivo mínimo para um clube do tamanho do Santos, a torcida já fica: uau, agora voltamos, puta que pariu, segura. É normal ter empolgação, não pode não ter, mas a gente precisa começar a ter pé no chão, porque não é possível. Os nossos rivais arrancaram esse tipo de gente do clube, destruíram, estão queimando pela raiz o mal que esses caras fizeram pro clube deles. O São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras anteriormente, já há alguns anos já fez isso. Por que a gente vai ficar nisso, cara? É hora da torcida comum se unir e começar a pensar: olha, não dá mais. A organizada não tem, a gente não vai ter o apoio deles, porque, né, enfim. Agora é hora da torcida comum do Santos se unir para tirar essas pessoas daí, ou forçá-los a vender a SAF do clube para uma proposta decente, para uma proposta coerente, não para uma proposta nível 777 do Vasco, pelo amor de Deus. É isso, um pouco do desabafo. Eu tô de saco cheio, acho que como todo torcedor do Santos, ninguém aguenta mais essa situação.
piaba atrás de piaba. Os próximos jogos do Santos são pavorosamente difíceis. Se não chegar mais gente, porque só o Rony não vai resolver essa porra. Se não chegar mais gente, cara, nós estamos fudidos. E a culpa é do Marcelo Teixeira e do Alexandre Gastos.